Ok, então chegamos na 15ª aula, finalmente, a última aula desse nosso primeiro módulo, o módulo de substantivos. Você viu que na última aula nós tivemos um exercício de tradução de 1 João, capítulo 1, versículos 6 até o 8. E hoje nós também vamos ter um outro exercício, essa é uma segunda parte daquela aula que a gente teve. E esse exercício também está em 1 João, agora no capítulo 2, nos versos 1 até o 3. Então, essa aula vai seguir mais ou menos como a outra. Então, lembre-se dos materiais, lembre-se de seguir junto comigo nessa interação, dentro dessa interatividade, certo? Exercício de tradução e também, como você percebeu na última aula, a gente fez também um exercício de declinação. A gente precisou fazer isso porque isso tudo depende da nossa memorização. A gente passou por vários paradigmas durante as nossas aulas. Então a gente precisa colocar esses paradigmas em prática, precisa ver como esses modelos de substantivo, eles são colocados em outros substantivos. Então, por conta disso, a gente trabalhou com a declinação e nesse momento a gente vai trabalhar também com declinação. Portanto, siga comigo, siga escrevendo, exercitando, praticando tudo isso para que você fixe melhor esse conteúdo, ok? Então, até mais, que Deus nos abençoe. Agora a gente vai ler 1 João capítulo 2, dos versos 1 até o 3. Então vamos lá. Teknia mu, tauta grafo, himin, hiname hamartete. Kai antes hamarte, parakleton homen pros ton patera, Iesun Christon dikaion. Kai autos hilasmos estin, periton hamartion hemon, periton meteron, demonon ala kai peri holu tu cosmo. Kai en tuto gnoscomen hoti egnocamen auton, eantas entolas autu teromen. Então essa foi a leitura de 1 João 2, versos 1 a 3, e agora a gente vai para a tradução desses versos. A nossa leitura aqui do verso 1, teknia, vamos lá, teknia mu, tauta grafo, himin, hiname hamartete, kai eantis hamarte, parakleton, erhomen proston patera, Iesun Christon dikaion. Com isso, vamos então à tradução. Teknia é um substantivo neutro, cujo nominativo é teknion, e ele significa criança pequena, ou no caso, filhinho, certo? Só que, como eu estou dizendo aqui para você que ele está no neutro, teknion, então se você vir aqui, teknion, se nós fôssemos declinar, teknio, teknion, mas aqui ele está em teknia, termina em alfa. Nós já falamos sobre o vocativo, e aqui ele está chamando, é teknia mu, é a ideia de minhas crianças ou meus filhinhos. Então, o caso de teknia é o vocativo, certo? Então vamos colocar aqui, vocativo. E vamos também falar sobre o mu. Mu, ômicron, y, você deve lembrar que tem a ver com o genitivo. Você pode lembrar aqui a partir do ômicron y de logo. E você deve lembrar também que o mu é o nosso pronome possessivo. Na verdade é o pronome de primeira pessoa, de ego, e o seu genitivo é mu ou remum. Com isso, como aqui está no plural crianças ou filhinhos, então seria mu filhinhos meus ou meus filhinhos. Então vamos aqui, meus filhinhos.
Meus filhinhos, vírgula, justamente porque se trata de um vocativo. Tauta, você deve lembrar que é um pronome demonstrativo. E esse pronome demonstrativo, ele está no caso acusativo e mais especificamente, está no caso nominativo e mais especificamente ele se trata de um neutro. E você deve lembrar também que quando a gente fala de um demonstrativo que está aqui iniciando uma frase, ele também pode se tratar de um sujeito, no caso de um substantivo, ele pode estar se referindo a um substantivo. E como ele está no neutro e ele está no plural, a gente falou sobre a possibilidade de a gente traduzir esse nosso substantivo aqui, no caso esse pronome com função de substantivo, trazendo para ele mais um significado por conta do seu gênero. Mais especificamente, se tauta está no plural e está no neutro, seriam estas, mas no neutro seriam estas coisas. Então, tauta será estas coisas. Por quê? Porque está no demonstrativo, está no neutro e está no plural. Está com função de substantivo aqui. Então, estas coisas, grafo, preciso adiantar para você que grafo significa escrevo. Rimin, você deve lembrar que assim como o mu, ele tem a ver com a primeira pessoa, com ego, rimin tem a ver com a segunda pessoa, com si. E então você tem min, é o nosso dativo, certo? Então, esta coisa, escrevo, rimin, a vós, ou escrevo-vos, escrevo a vós, vou colocar assim, porque no caso do grego, grafo é um verbo que pede um objeto indireto, então rimin será a vós, ou para vós. Rina será a fim de que, nós já tratamos sobre essa partícula aqui, a fim de que, ou para que, a fim de que. Me hamartete, me é uma forma de negação, a fim de que não, e hamartete vamos traduzir por a fim de que não pequeis. Nós temos um kai aqui, você já sabe que kai significa e. Ean, você também já sabe, é recorrente no livro de 1 João, significa se. Tis, sem o acento, vai significar se alguém. A gente já falou sobre esse tis. Hamarte, se alguém pecar. Quero adiantar que hamarte vai significar pecar. Parácleton. Parácleton é uma palavra bem teológica, pode trazer vários sentidos, mas no caso aqui, em termos de um vocabulário mais forénsico, mais com relação ao tribunal, Parácleton traz para a gente uma ideia de advogado. Então, advogado, alguém que cuida por você. Erromen significa temos. Então, advogado temos. Proston patera. Proston patera será traduzido com o pai, certo? É uma linguagem também no próprio livro de João, no Evangelho de João, lá no capítulo 1 também tem essa ideia. Então, proston patera, o pros com o acusativo no caso aqui, vai significar com ou junto com. Vamos traduzir junto com. Advogado temos junto ou junto ao pai. Patera, lembra de patera, de patriarca, essa ideia então. Então, junto ao pai. E aqui nós vamos colocar uma vírgula porque ele está explicando aqui. Quem é esse advogado que temos junto ao pai? Jesus Cristo. Perceba aqui que ele está no acusativo. Yesun, terminando aqui no ni.
Christon também, de Christos, ômicron sigma, mas no caso termina em ômicronia aqui, nos dizendo que está no acusativo. Então vamos lá, junto ao Pai, Jesus Cristo. Por que eles estão no acusativo? Porque essa nossa preposição aqui pede que eles estejam no acusativo, para que ela tenha esse significado. Então, por isso nós temos ton, patera, patera também está no acusativo plural, e aí, acusativo singular, próximo patera, e então nós temos Jesus Cristo, dikaion. Dikaion deve fazer você lembrar de dikaios. Dikaios significa justo. Então, Jesus Cristo, justo. E assim a gente tem o primeiro versículo. Meus filhinhos, estas coisas escrevo a vós, a fim de que não pequeis. E se alguém pecar, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Vamos aqui então declinar a palavra dikaios. Então, o seu nominativo singular será dikaios, como eu já adiantei ali. Dikaios. O seu genitivo singular, a ideia de posse para dikaios, será então dikaiou. Nominativo, genitivo, então, dativo singular será dikai. E aqui você vai ver que tem um ômicron com um iota subscrito para o dativo. Aqui também, dikaiou. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Acusativo singular, então, será o que nós temos aqui, dikaion. Ok? Então, começando de novo aqui no plural, nominativo plural, dikai, ômicron e iota aqui no final, então, dikaioi. Genitivo, a ideia de posse, então, será dikaion. Dikaion. O seu dativo, por sua vez, será então o dikaios. Dikaios. E o seu acusativo, aqui eu coloquei singular, me desculpem, é plural, certo? Plural aqui e plural aqui também. Acusativo plural, então, será dikaios ou dikaios. Dikaios. E aqui a gente tem a declinação de dikaios, que significa justo. Vamos aqui à leitura do versículo 2. Kai autos hilasmos estin periton hamartion hemon, u periton hemeteron de monon, ala kai peri rolo tu cosmo. Então vamos aqui. Kai significa aí, você já sabe. Autos vai significar ele. Então, kai autos e ele. Hilasmos, propiciação, significa propiciação, e estin significa é. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte: estin é o que a gente chama de verbo de ligação, como eu já tenho explicado para você. Então, se o estin é um verbo de ligação, é o verbo ser ou estar, ele vai pedir um predicativo do sujeito, que no caso vai ser hilasmos, predicativo do sujeito. E antes do predicativo do sujeito vem o sujeito, que vai ser o autos. Por que eu estou lembrando isso para você? Porque
nesse nosso exercício de revisão, você deve lembrar aqui, ó, ômicron sigma é a terminação do nominativo. E hilasmos, que significa propiciação, também está terminando em ômicron sigma, ou seja, os dois são nominativos, os dois estão no singular. Um é sujeito e o outro é predicativo do sujeito. Por isso mesmo, eles estão no caso nominativo. Para a gente lembrar o que é um nominativo, né? Predicativo do sujeito e sujeito, porque nós temos o verbo de ligação aqui, que é o estin. Com isso, eu quero chamar a sua atenção também para a tradução, que vai ficar assim. E ele, eu quero já puxar o verbo de ligação para cá, e vai ficar ele é. Hilasmos significa propiciação, então ele é propiciação. E ele é propiciação, ele é sujeito, propiciação, predicativo do sujeito, o verbo ser aqui é o verbo de ligação. Peri é uma preposição que pede que as palavras que estejam relacionadas a ela estejam no genitivo, aqui está o genitivo plural, ton, hamartion, hemon, omegani, é aquela terminação do genitivo plural, que é bem recorrente, no caso aqui, ela está aqui presente no omegani. Então, ele é propiciação. Peri significa também concernente a, quando nós temos o genitivo, ou em relação a. Vamos traduzi-lo para em relação a. E ele é propiciação em relação aos, porque está no genitivo plural. Hamartion vai ser, então, pecados. É o plural, genitivo plural de hamartia, como a gente já viu no último versículo. Então, e ele é propiciação em relação aos pecados. Remon, remon vem de ego, certo? Só que remon é a primeira pessoa, como eu falei, ego, só que é o genitivo plural, certo? Então, deixa eu chamar aqui a sua atenção de que ele é o genitivo plural. Por que eu preciso chamar a sua atenção para isso? Porque remon, se é o genitivo plural, tem a ver com posse, é a ver com terceira pessoa. Então, eu, se é o singular, meu será o singular, o genitivo singular. O genitivo plural, então, será nosso, ok? Então, remon vai significar nosso, só que aqui está relacionado a pecados, então será, então, nossos pecados. O significa não. Então, nós traduzimos aqui não. Ton remeteron. Esse genitivo plural ele ainda está relacionado aqui ao peri, certo? Então, como eu posso fazer isso? Deixa eu chamar a sua atenção também para que remeteron significa nossos também. Então, remon significa nossos, remeteron também significa nossos. Não se preocupe com isso, é só mais uma forma de dizer nossos, e o autor utilizou dessas duas palavras, remon e remeteron, para significar a mesma coisa. Então, não, peri, aqui está o peri de novo, que está relacionado a esses próximos substantivos aqui, o artigo e o substantivo. Então, não, pelos ou em relação. Só que a gente vai olhar aqui também para o monon, certo? Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque esse monon, deixe-me consertar aqui, esse monon, ele significa somente. Ok? Então, por que eu quero chamar a sua atenção para isso? Porque se a gente colocar o somente aqui primeiro, vai fazer melhor sentido para a frase. Então, vamos lá. Não, monon, somente. Deixa eu separar aqui para ficar melhor. E não, somente. Em relação, lembra que o peri é em relação, então em
relação. Ton remeteram, então não somente em relação aos nossos. E eu vou colocar uma vírgula aqui porque depois vem um alá. E esse alá, ele indica uma adversativa, né? É um mas. E eu tenho um de aqui também para indicar essa adversativa. Então vamos lá, então, mas, o de e o alá, a gente pode traduzir por esse mas. Mas esse cai, ele significa aí, mas ele significa também. Então vamos traduzi-lo por também. Mas também. Peri novamente, então em relação. Peri com o genitivo em relação. Rolo vem de rolos. Rolos, que significa todo. Só que aqui está no genitivo porque ele está relacionado ao peri. Então, rolo em relação ao mundo. Ao mundo, eu quero traduzir cosmos, logo para fazer logo sentido para a gente. Então, cosmo em relação ao mundo. Rolo, inteiro. Ou aos do mundo inteiro. Mas eu quero traduzir aqui ao mundo inteiro para ficar mais literal. Então vamos lá. E ele é propiciação, kai autos hilasmos estin, peri ton hamartion himon, em relação aos pecados nossos. O periton remeteron de monon, não somente em relação aos nossos aqui, alá kai peri rolo, mas também em relação ao inteiro do cosmo, inteiro mundo. Então assim a gente traduz esse versículo 2. Você está percebendo também que ele está trazendo para a gente algumas inversões. É porque no grego não faz diferença se o substantivo aparece no início ou no fim de uma frase. O importante são as funções que eles determinam a partir dos seus casos. Então, a nossa tradução vai ter que fazer muitas adaptações a essa ordem de palavras do grego. Mas com o tempo a gente vai se acostumando com isso. Então, aqui eu quero declinar a palavra cosmos. Cosmo é uma palavra que está no genitivo, vem de cosmos. Então, vamos aqui para o nosso nominativo singular. Ele vai significar, então, no nominativo singular, sua forma será cosmos, ômicron sigma. O seu genitivo singular vai ser esse que nós já temos aqui, cosmo, como nós temos aqui em logo. Então, cosmo. O dativo singular será, então, cosmos, cosmo. Olha aqui, logo, iota subscrito. Então, aqui nós também colocamos a raiz e o restante, a terminação, cosmo. Acusativo singular, então, será, portanto, cosmon, porque aqui nós temos logon. Então, cosmon. Vamos para o plural, então. Nominativo plural será cosmoi, como nós temos logoi aqui, cosmoi. Genitivo singular será, genitivo plural, desculpe, será cosmon, lembra do ômega ni? Então, cosmon. O seu dativo plural será, portanto, cosmos, ômicron, iota, sigma. Então, vamos lá.
cosmos. E o seu acusativo plural será cosmos, porque nós temos aqui logos. Cosmos. Eu sugiro, como já falei, faça essas declinações também de outras palavras e dessa como eu estou fazendo aqui, lhe ajudando, porque isso é o que vai facilitar, e não só facilitar, mas, como eu posso dizer, ele também vai fixar na sua mente essas declinações, e quando você vir no Novo Testamento grego, você já vai estar familiarizado. E aqui a gente tem o versículo 3. Kai en tuto gnoskomen hoti egnokamen auton eantas entolas autu teromen. Vamos lá. Kai, você já viu várias vezes, significa e. En tuto, lembra que en, nossa preposição, significa em. E tuto é o nosso demonstrativo. Demonstrativo. Neste caso, esse demonstrativo ele está no neutro, quero adiantar para você. Então seria em isto. Você percebe aqui que ele está no dativo, o iota subscrito aqui, como você tem aqui também no neutro. Aqui ele está no dativo porque en pede que a palavra relacionada a ela esteja no dativo. Então nós aqui relacionamos essas duas palavras, que fica então em mais isto fica nisto. E nisto, gnoskomen, quero dizer que significa sabemos. Hoti significa porque ou que. Então, e nisto sabemos que. Egnokamen, eu quero já lhe adiantar também que nesse caso significa temos conhecido, e nisto sabemos que temos conhecido. Essa egnoskamen vai ser temos conhecido. E auton é o nosso pronome pessoal, terceira pessoa, está no acusativo aqui, Omicron ni, e aqui também Omicron ni. Então esse auton vai ser ele no caso de objeto direto. Porque quem conhece, conhece alguém ou conhece algo. Esse algo então é o objeto direto auton. Então temos conhecido ele. Mas no português, temos conhecido ele não funciona bem. Nós precisamos colocar esse ele aqui no início. E então, e nisto sabemos que quero colocar aqui em cima para você saber. E nisto sabemos que temos conhecido. Esse é o auton, objeto direto. Lembra sobre aquela aula de pronomes que eu dei. Então, nisto sabemos que o temos conhecido, vírgula aqui. Ean significa se. Tas entolás. Entolás vem de entolê, que significa mandamento. Mas aqui, se você perceber, o que termina em alfa, sigma, dessas nossas terminações aqui, é o acusativo plural. Então, aqui está no plural, e tas, entolás, aqui é o nosso artigo, e ele é o artigo feminino, certo? Como a gente falou, mas entolê é feminino no grego, mas é masculino em português, porque significa mandamento. Então, seria os mandamentos, Olha o autor aparecendo de novo aqui, mas agora ele está no genitivo. Então agora não é o temos conhecido, como esse o aqui no sentido de objeto direto, mas aqui você vai lembrar que genitivo, como eu sempre lembro para você, é a ideia de posse.
e tem aquela palavra-chave que é o de. Então, o de mais o pronome pessoal, terceira pessoa, de mais ele vai ficar os mandamentos dele. Teromen vai significar, deixa eu colocar aqui nessa linha, guardarmos. Então, kai en tuto gnoscomen, e nisto sabemos, hot egnocamen autu, que auton o temos conhecido, vírgula aqui, ean tas entolas autu, se os mandamentos dele, teromen, guardarmos. E assim a gente tem a tradução do versículo 3. Quero rapidamente aqui pegar esse nosso substantivo entolê, aqui que a gente tem aqui no acusativo plural, e eu quero trazê-lo para cá para a nossa declinação. Quero colocar aqui nominativo, genitivo, dativo, acusativo, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, singular, 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 plural, plural e plural também. Tudo isso para você perceber que os casos são importantes, a gente tem que sempre falar deles e também fazer essas declinações. Eu falei aqui que entolê é escrito assim, nominativo singular, entolê. Entolê. Nominativo singular, você toma como exemplo grafê. Genitivo singular, você pega aqui a raiz, ento, e aí eta sigma, genitivo singular, eta sigma, entolês. Dativo singular, mesma coisa aqui, raiz, entolê, e aí lembra que a marca do dativo é um iota subscrito, entolê. Acusativo singular, raiz, e aqui você tem também um eta ni. Então, eta ni entolen. Nominativo plural, você segue os dois aqui, grafai. Serve tanto para os que terminam em eta, como os que terminam em alfa. Como termina em eta, então vamos lá. E aqui alfa e iota, entolai. Genitivo plural, você já deve lembrar que genitivo plural é o nosso ômega ni. Bom e velho ômega ni que nos ajuda nas horas difíceis. Dativo plural, e aqui alfa, iota, sigma, entolais. Entolais. Aqui lembra-se sempre da aspiração, porque começa com vogal. E por último, o acusativo plural, grafaz aqui, alfa, sigma, entolas. Entolas. Aqui temos, então, o final do nosso versículo 3, tradução, declinação, e fica com você a parte de fazer os exercícios e declinar outras palavras que você quiser. Muito bem, finalmente concluímos o nosso primeiro módulo. Trabalhamos agora, como você viu, algo bem mais prático, bem mais acessível a gente, no sentido de que traduzimos esse texto de 1 João, capítulo 2, versículos 1 até o 3. E no final das contas, irmãos, o propósito da gente aqui com o nosso curso é traduzir o Novo Testamento. É você olhar para o Novo Testamento no seu texto original, no seu texto em que ele foi escrito na língua original, perdão, e com isso você poder ter acesso àquilo traduzindo para o português. Então, por esse motivo, é tão importante a gente traduzir e ter esses exercícios de tradução, certo? Então, já que esse é o motivo maior, faça vários exercícios como esses. Esses são só exemplos, mas se você puder fazer outros como esses,
isso vai lhe ajudar muito. Uma dica é pegar esse mesmo livro de 1 João e tentar traduzir os substantivos, aqueles que você perceber que você já viu em outro lugar, então você tentar declinar, tentar achar o significado deles em algum léxico, em algum dicionário. Mas enfim, isso depende muito do aluno, depende do seu interesse, depende de como você quer crescer dentro dessa ideia, dentro dessa disciplina, certo? Então trabalhamos também a declinação e a tradução, tudo isso. Então com isso a gente encerra esse primeiro módulo. Você viu que a gente tratou muito sobre substantivos. Somente em uma aula a gente tratou sobre o verbo eimi, mas pela sua necessidade, já que ele é um verbo tão comum, a gente precisava falar dele logo. Mas o nosso módulo 2, ele vai ser um módulo somente de verbos. A gente vai continuar trabalhando com substantivos, obviamente, já que uma língua ela tem substantivos e verbos e outras coisas como a gente falou também, mas o nosso foco do módulo 2 é trabalhar com os verbos. Mas não se engane, tudo que a gente passou aqui nesse primeiro módulo vai ser utilizado no módulo 2. Não adianta você passar para o módulo 2 sem ter entendido muito bem o módulo 1, certo? Eu também não estou fazendo medo para você, dizendo que você tem que desistir do grego. Não. Eu só estou dizendo que você precisa dar muita seriedade àquilo que a gente está tratando. Algumas pessoas querem dizer que o grego é difícil. De fato, o grego não é muito fácil. Você percebeu que a gente precisou de 15 aulas e ainda assim a gente teve que interagir, escrever juntos, pensarmos juntos, memorizar juntos, tudo isso. Não é uma disciplina qualquer. Por outro lado, se depende da gente, se Deus nos deu a graça de termos contato com essa língua e estudarmos essa língua formalmente, então a gente tem que aproveitar a oportunidade. Por esse motivo, se você não pegou algumas questões do grego 1, desse nosso primeiro módulo, volte um pouco às aulas, aquelas aulas que você percebeu que não entendeu bem, e com isso a gente pode seguir para o módulo 2, o módulo dos verbos. Eu digo isso porque esse conteúdo vai ser simplesmente esperado de você. Vai ser uma pressuposição de que a gente já passou pelo primeiro módulo e no segundo módulo a gente simplesmente vai entender que você já entendeu isso e prosseguir com novos conteúdos. Mas não se preocupe também no sentido de que não vai ser também um bicho de 7 cabeças. Você percebeu que nessas aulas que a gente trouxe, até aqui a 15ª aula, a gente sempre fez relações com o que nos já é conhecido, ou seja, com o português. E isso não vai ser diferente no segundo módulo. Enfim, já falei demais sobre o módulo 2. Espero que você siga comigo e que Deus nos dê graça para mais 15 aulas tratando sobre a língua do Novo Testamento, a língua em que Deus escolheu se revelar nas páginas da Nova Aliança. Então, que Deus nos abençoe e até o próximo módulo.